você hoje quer ser vereador. Por quê? De toda essa trajetória, para ser simplista na resposta, de toda essa trajetória, eu me sinto desconfortável em ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que eu poderia estar contribuindo cada vez mais. Não só pelas audiências públicas, pelas conferências, pelos conselhos municipais. E aí, quando você me pontua, Oscar, venha participar do programa e o que você quer falar? Quais são as pautas? Aquilo que eu, de alguma forma, posso contribuir com o município de Toledo. É a defesa de uma gestão democrática da cidade, sem a participação popular. E eu tenho como premissa que o gestor público, quando governa com o povo, ele erra menos, porque todos participam da discussão. Então, por exemplo, se você quer aumentar a tua arrecadação de impostos, você tem que dizer o porquê que você necessita daqueles impostos. E você tem que chamar quem vai contribuir com os impostos a decidir, olha, a gente precisa desse imposto para esta necessidade. Vocês concordam? Sim. E aí depois presta conta da aplicação do recurso. Então, quando você começa a criar apenas bolhas ou grupos entre quatro paredes, que 4 ou 5 pessoas começam a decidir aquilo que toda a comunidade ajudou a contribuir na arrecadação dos impostos e sabendo das suas necessidades, apenas 4, 5 pessoas, meia dúzia de pessoas, não podem decidir o que vai ser feito com os impostos. Por exemplo, você pega o município de Toledo, R$1 bilhão, 800 e poucos milhões da administração direta, mais os fundos, dá R$1 bilhão e 33 milhões de reais. Por que 4 ou 5 pessoas vão definir aonde serão aplicados esses recursos, ou esse R$1 bilhão de reais? Quais são as necessidades da população? Então, por exemplo, Toledo, desde a sua colonização, ela sempre foi partilhada as decisões. A forma de ocupação, a forma de construção das escolas, das igrejas, a comunidade italiana de um lado, a comunidade alemã do outro. Então, e aí vieram os migrantes, os japoneses, assim, agora, por exemplo, nós temos chegada de outras etnias. Então, tudo é partilhado. E quando você começa a presenciar isso, eu vou completar 50 anos de Toledo. Eu vi muita coisa acontecer. Que idade tu tem, Oscar? Eu vou fazer 52. Eu vi a São João quando não era nem pavimentada. Era um trilho. O Rio Toledo. Uma trilha, na verdade. Eu morei na Paulista, morei na Rua da Igreja, morei no Maracanã. Vila Sapo? Na Vila Sapo. Então, eu vi as enchentes do Rio Toledo levarem ribeirinhos, casas embora. Nós temos lá personagens que laçavam geladeira quando estavam passando pelo rio. Eu presenciei isso. Então, quando você começa a pensar a cidades inteligentes, sustentáveis, inclusivas, por exemplo, você hoje, dentro da administração, você coloca lá uma coordenadoria da pessoa com deficiência, você precisa que seja uma assessoria, porque é intersetorial, ela é mais ampla. Por exemplo, quando você junta toda a estrutura administrativa, aí eu falo com vários candidatos, inclusive dentro das entrevistas. É fato que você pega toda uma estrutura administrativa, você junta, aqui a gente vai economizar. Mas o princípio, a finalidade da administração pública, Eliseu, é atender a necessidade de quem está lá na ponta. Então, se você tem 33% de jovens em Toledo, qual é a política para a juventude, para Toledo, se você não tem a estrutura adequada para atender às necessidades dessa juventude? Aí você tem uma geração... Chovendo molhado. Chovendo molhado. Você tem uma geração nem estuda, nem trabalha. Então, são 33% da população que precisa de uma política efetiva de juventude. Então, você junta um monte de secretarias em uma só, você engessa, pensando em economizar, mas de forma efetiva. É os 3 E's da gestão pública. Efetividade, eficiência e assim por diante. Você não tem. Por quê? Porque fica engessado. Então, você tem toda uma estrutura que não atende às demandas. Aí você tem, por exemplo, 50 e poucos % da população de Toledo são mulheres. 53% das mulheres são as eleitoras. Do eleitorado de Toledo, 53%. E você não tem uma política eficiente voltada para as mulheres. E não é só empoderamento. Então, por exemplo, você tem lá uma política para criança e adolescente, nós estamos indo para a 5ª casa-abrigo em Toledo. São quase 100 crianças que estão sob a tutela do Estado no município de Toledo. Por quê? Porque sofreram violências domésticas.
Então, quando a gente fala gestão democrática da cidade, é corrigir toda essa distorção da nossa sociedade, porque eu sou vereador, o Marcelo Carinossi seja vereador, ele vai querer levar, Eliseu, um parque infantil para o bairro dele. Ele discutiu com a comunidade a importância e a necessidade daquele parque infantil? É o primeiro. Ou é só a necessidade do vereador e do gestor público para fazer foto e tentar angariar votos? E aí não tem o pertencimento da sociedade. Naquele parque infantil, o que vai acontecer? Vandalismo, depredação, vai ter que fazer reforma, vai mais dinheiro público. E aí... Não, É uma visão perfeita. A responsabilização pública. não tem pertencimento. Então, você chega lá no local multiuso, por exemplo, do Jardim Panorama São Francisco, já está todo pichado. Vamos Então, a comunidade precisa, Eliseu, para finalizar, precisa ter pertencimento. E isso se faz com o quê? Participação popular, dividir a gestão, o fortalecimento, o ressurgimento, por exemplo, mesmo que seja em outro momento, mas as nossas associações de moradores, antigamente, nós tínhamos muito ativa. E aí, através da associação de moradores, você tem o representante da rua que conversa com o vizinho. O que nós estamos observando hoje? As pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas, não olhem, não cumprimentam o vizinho. E aí aquele espaço público que está no bairro não tem o pertencimento, ninguém quer cuidar, passa para o gestor público, tem o vandalismo, depredação, reforma. Aí você tem que aumentar a capacidade operacional das forças de segurança. Olha o ônus que é gerado porque você não estimula a participação popular. Então, quando você fala em gestão democrática, você tem os impactos na educação, no lazer, no esporte, na segurança pública, na saúde. E tudo isso é impactado pela ausência da participação popular. E quem é o responsável para fazer isso? Os gestores públicos, tanto do executivo quanto do legislativo. Por quê? Qual o medo dos vereadores? Se você tem uma associação ativa e um presidente está muito ativo, ele pode ser um candidato a vereador e vai me tirar a eleição. E, na verdade, deveria ser o contrário. Os vereadores deveriam estimular o surgimento das novas lideranças, porque eles não serão eternos. E aí, quando você tem R$1 bilhão e você usando grande parte para refazer obras que foram feitas e que a população não teve o devido reconhecimento, cuidado, a ausência dessa participação popular se deve ao quê? A esse individualismo, inclusive, dos nossos gestores públicos.